Monte da Terra Santa. Então vamos lá, vamos falar do primeiro monte, que é o Monte Ararat. O Monte Ararat é o monte onde a arca ela pousou. A gente já falou sobre isso, lembra? Por isso que é importante o mapinha lá no cantinho. Então, é onde a arca pousou. Gênesis 8:4, onde a arca pousa. Monte Ararat. O Monte Hermon. Monte Hermon é o Monte da Transfiguração, onde acontece a transfiguração de Jesus. É um monte rico também em maçã, em trigo, em verduras, em oliveiras. A gente vai ouvir falar sobre ele em Salmos 89:12. Salmo 133 vai dizer que a união dos irmãos, lembra? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, aí tem uma frase, né, meio estranha que a gente vai ficar assim, ué. Os irmãos vivem em união, é como o orvalho de Hermon? O que o escritor bíblico quis dizer com isso? Por que Deus deu essa inspiração? Né? Então é por isso que a gente estuda a geografia bíblica, é para a gente poder entender esses versículos. E olha que interessante. Quando chegava, estava perto do verão, a neve derretia, né, do pico, da altura do Monte Hermon abaixo. E eram fios, tipo, né, pequenas, como é que se diz? Está escrito aqui. Pequenos fios de água e riachos desciam nas encostas e regavam a circunvizinhança menos favorecida, árida, e aí formavam córregos e rios, e eram regados por este orvalho e tornavam a terra fértil e abundante. Olha que interessante. Então, o que é isso? O que significa que a união dos irmãos é como o orvalho do Hermon? É como o orvalho que vai descer e vai trazer o quê? Né? A união nossa com os nossos irmãos em Cristo. Nós vamos ser produtivos, vamos ser abundantes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo numa matéria como geografia bíblica, Deus fala com a gente. Como é que está a tua união com o teu irmão? Será que a gente pode de verdade falar, né? Seguir a paz com todos? A gente está cumprindo, né, essa palavra do Senhor. Então, se tem alguém que você está chateado, seja eu mesmo, né, o que for, vem até a gente, não fica com raiva no coração, não fica com o coração apertado por ninguém, porque a gente vai morar no céu, a gente tem que se entender com todo mundo, a gente tem que fluir de nós esse orvalho, né, e inundar os irmãos. Monte Carmelo, importante também, tá? O Monte Ararat é importante, onde a arca pousou. O Monte Hermon é importante para a gente entender Salmos 133. O Monte Carmelo é o monte onde Elias desafiou os profetas de Baal, também é um monte importante. Acho que todos os montes aqui são importantes, gente. Monte Sião. O Monte Sião, a história do Monte Sião. Começou com Abraão, quando ele resgatou Ló, né? E Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, de Jerusalém, né? Ele vai lá e abençoa Abraão, lembra disso? Melquisedeque, rei de Salém, que representou depois Jerusalém. Sião era a região mais segura de Jerusalém, era uma fortaleza. Salmos 110:4, a gente vai ver o zelo de Davi por Sião. Isso está enraizado porque Davi sabia que o Messias iria governar de lá. E como num tipo, né, de Melquisedeque, ele veio como rei e também exerceu sua função de sacerdote, Jesus, né, de sumo sacerdote. Então, voltando para o Monte Sião, por que ele é importante? Porque é o monte da cidade santa, é a fortaleza de Deus, né? Várias referências bíblicas vai fazer alusão à importância do Monte Sião, né? Depois leiam 2 Samuel 5, 6 e 7, Salmos 48:2, né? Monte Moriá, por que o Monte Moriá é importante? A gente já sabe que foi onde Abraão levou seu filho Isaque em holocausto. Lembra? Deus fez essa prova com Abraão e ele foi. Só que na hora Deus viu a fé de Abraão, viu que Abraão era capaz de fazer realmente qualquer coisa por Deus, até mesmo abrir mão do seu filho tão amado, tão esperado, único, né? Porque a gente já sabe a história que Sara não podia gerar, e aí ela se antecipou, veio Ismael, mas depois veio Isaque, que era o filho da promessa, e Abraão não estava nem aí, que era o filho único, que era o filho da promessa, ele queria obedecer a Deus, nos deu um banho, Urabanda Subcantaraj, nos deu uma lição sobre a obediência, a verdadeira obediência que Deus quer, né? Monte das Oliveiras, né? No Monte das Oliveiras está localizado o Jardim do Getsemane, que é onde Jesus falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não faz a minha, faz a tua vontade. Monte Sinai
é onde Deus aparece para Moisés e o comissiona a libertar o povo de Israel, né? O monte do encontro, também um monte importante. Tem outros montes, mas foram citados só esses. No próximo eu vou falar de rios, né? De mares e de rios.